Mas eu digo que assim, a medicina tradicional chinesa, ela utiliza de elementos da natureza para traduzir aquilo que era observado, que há 3.000 anos atrás a gente não tinha como descrever como endorfina, como melatonina, como LH, FSH. Então a gente usava dessas palavras que são palavras simbólicas e da natureza para contar o que estava acontecendo no organismo. Então, um exemplo, a pessoa fica resfriada. Isso é chamado de vento frio na medicina chinesa. Por que vento? Vento é uma mudança de estado de energia e frio porque a pessoa se esfria. Então, no momento em que penetra um vírus, você tem entrada de um vento frio. Era como eles conseguiam descrever, e isso trazia uma noção natural do que estava acontecendo no organismo. Um calor no estômago, excesso de yang do estômago, a gastrite. São exemplos para a gente tentar buscar essa equivalência da linguagem da medicina E chinesa. para todas essas patologias, para todas essas doenças, você vai ter aplicação de acupuntura de alguma forma, certo? Certo, a acupuntura ela pode ser usada para absolutamente E tudo. todas comprovadas cientificamente, que acho que isso é uma pergunta para que a gente possa explicar para as pessoas que nos ouvem, né? Grande dúvida, né? Então, a acupuntura, ela pode ser usada para absolutamente tudo, mas obviamente ela não vai resolver tudo. Sim, Então, se claro. você Mas tiver algo muito estabelecido, um paciente com quadro grave, um câncer terminal, você vai aliviar a dor, você vai aliviar o junto com o desconforto, tratamento convencional. e daí vai ser um tratamento paliativo. Mas se você tem um quadro funcional, ou uma enxaqueca, por exemplo, que muitas vezes você não encontra uma alteração anatômica, mas você tem alguma coisa funcional, ele que não está funcionando bem. A acupuntura muitas vezes é resolutiva, Sozinha, sozinho, isoladamente. Então, isoladamente. só com a acupuntura você consegue, eventualmente, muitas vezes, curar uma enxaqueca. Você pode curar, e acho que o lugar onde a acupuntura é mais conhecida para os quadros álgicos, para os quadros dolorosos, onde você tem comprovadamente uma ação efetiva, e isso até em animaizinhos de laboratório. Então, você pega o ratinho, bota o ratinho numa placa quente, e daí você deixa ele consegue ficar com o pezinho na placa quente 2 minutos. E daí já começa a sentir dor e tira o pezinho. Quando você faz a acupuntura, ele aguenta ficar 4 minutos com o pezinho na placa quente, ou seja, houve uma diminuição da sensibilidade dolorosa. Então, e depois estudos mais específicos de quais substâncias são liberadas no organismo. Isso tudo foi trazendo a acupuntura para o meio médico, porque a acupuntura, ela tem todo essa linguagem simbólica bonita, taoísta, com um enraizamento filosófico, mas na hora que a gente quer colocar na medicina, a gente precisa trazer para a linguagem médica. Sim, sim. Então, eu posso falar dos dois. Eu gosto muito da linguagem filosófica, porque ela realmente traz a gente para uma compreensão maior do ser humano. Mas a gente precisa poder traduzir isso em termos médicos.